Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita André Luiz. Estamos no mês espírita. Estamos no mês no qual nós falamos muito mais da doutrina espírita e do evangelho do que a gente sempre fala. E este mês, seguindo a orientação da Federação Espírita do Distrito Federal, a FEDEF, nós estamos acrescentando ao evangelho ecologia. Mas nós vamos começar falando sobre o Evangelho, depois a gente acrescenta a ecologia. Falaremos hoje sobre o Cristo Consolador, capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós podemos falar sobre isso? Jesus nos disse uma frase que até hoje a gente usa muito e às vezes a gente bagunça um pouquinho colocando uma coisa no lugar da outra. Tanto que, ao colocar aqui, Kardec colocou jugo leve. Só que Jesus disse jugo suave e fardo leve. Então vamos lá. O Cristo Consolador, o capítulo começa assim: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento. Aí eu paro. Quem de nós não anda em sofrimento? Pode não ser grande, mas todos nós temos algum sofrimento. Vamos continuar. E vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Olha que delícia, Jesus disse que nos aliviará. Aí ele continua: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas. E a gente esquece de Jesus, né? Aí ele conclui: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós encontramos essa passagem em Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. Levamos como sofrimento tudo aquilo que a gente passa na vida: misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, perdas materiais, perdas financeiras, perdas tolas até para a gente, mas é uma perda. E a gente perde uma coisa muito importante, que é a confiança em Deus e em Jesus. E nos irmãos espirituais que não largam a nossa mão. Aí nós vamos aqui. Nem todo mundo sabe o que é um jugo, né? Quem já esteve pelo interior, quem já viveu ou que já mexeu com coisas do interior, sabe. Jugo é aquela madeira que se coloca no pescoço de bois, de 2 bois, um de cada lado, ou de cavalos, para puxar carroça, puxar uma. Meu Deus, agora esqueci o nome do negócio. Ou fazer com que aquela parelha, are a terra. Então, é um jugo, eles ficam ligados. No dicionário, diz que jugo é uma parelha ou uma canga. Algumas pessoas do interior chamam de cangalha, essa peça de madeira. Na religião, já vem diferente para a gente. Diz que é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus problemas, por suas dificuldades, por aquelas coisas que atravancam a sua vida. Aí a gente diz que a gente está sempre sob o jugo de alguma coisa, né? Porque nós sempre temos esses problemas. Aí nós vimos no dicionário também o seguinte: o sinônimo: autoridade, despotismo, dominação, domínio, mando, opressão, soberania, submissão, sujeição, tirania. Uau! Quanta coisa assim difícil para jugo, né? Mas Jesus disse que o dele é leve. Ó, já estou eu misturando. É suave, o fardo é que é leve. Mas Jesus diz uma coisa muito interessante para a gente a esse respeito. Ele se refere a alguém com uma canga nos ombros, oprimido pelo peso e o cansaço. E o que ele coloca? Está lá esse alguém com a canga nos ombros e a outra parte está vazia, então está pesando muito.
Ele coloca para a gente que Ele estará do outro lado e nos ajudará a carregar aquela carga, seja ela qual for. Mas para isso a gente tem que se atentar a uma coisa: nós devemos querer estar com Jesus. Isso é muito importante, porque a gente se esquece de que cabe a nós querer estar ou não com Jesus. E o fardo? A fardo todo mundo sabe, né? Pelo menos uma construção as pessoas já viram. E nós vemos lá as pessoas carregando sacos de cimento, é um fardo. Ou numa mercearia, num armazém, uma coisa assim, existem os fardos dos alimentos. Você vai numa loja de pets, existem aqueles sacos enormes de ração para animal, pode-se considerar aquilo um fardo, porque é algo pesado. Então é algo que a gente tem o hábito de ver, não de utilizar, mas de ver. Então diz que é aquilo que pesa excessivamente, que é uma carga grande, que é um volume, que é um peso. Figurativamente, são encargos, responsabilidades, atribulações. Aí eu achei uma que eu achei incrível, um fardo. Vocês estão vendo? O fardo da idade, dos cabelos brancos. Eu não acho não, mas, né, tem gente que acha. Aí vamos para o lado espiritual. Está relacionada à busca por significado, propósito, conexão com algo maior do que si mesmo. Aí a gente pensa em quê? Em Jesus. A gente pensa naquilo que o Criador nos permitiu, permitindo Jesus vir até nós para nos orientar. E aí é muito interessante, porque Jesus continua dizendo para a gente: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A implicação é, se nós não nos juntarmos a Jesus, não será nem suave nem leve, vai ser rude e pesado. Mas a gente não quer isso, por isso a gente libera um espaço em nós, no nosso sentimento, na nossa alma, para Jesus entrar. E a gente vê que caminhar com Ele é tão mais tranquilo. Você pode caminhar por uma estrada cheia de pedras, mas tendo Jesus do lado, nem vai sentir tanta dor. Nós vemos também que uma coisa muito interessante, e eu falava ontem com um grupo de pessoas, quando a gente está em grupo, como um feixe de varas, unido para o mesmo propósito, os fardos se unem. E esse grupo é como se fosse o jugo de todos. Então é muito mais leve, muito mais fácil de carregar. E a gente pensa assim, mas aí eu vou ter que dividir os meus problemas com outra pessoa? Como eu vou fazer? Simples. Quando se é um grupo, um feixe de varas, você está utilizando o Cristo Consolador para utilizar-se todo mundo vai usar. Todos estarão juntos, consolando-se mutuamente. E a doutrina espírita nos passa isso. Ela nos orienta a mostrarmos uns aos outros aquilo que nos ataca. Nós, enquanto espíritas, somos transmissores da palavra da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. E nós nos esquecemos que nós fazemos isso não com a nossa boquinha, nós fazemos isso com os nossos atos, com o jeito que nós tratamos as pessoas. Por exemplo, se estamos dentro de um centro espírita, na maneira como nós acolhemos aqueles irmãos que chegam carregados de problemas, de atribulações, e que vêm a nós porque sabem que nós podemos dar uma orientação, dar um auxílio, fazer alguma coisa por eles. Então, nós percebemos uma coisa muito interessante. Nós temos um outro fardo, nós trabalhadores espíritas, que é o fardo de carregar o carinho para acolher os irmãos. Olha que fardo gostoso! E o nosso fardo, voltando aos nossos processos da encarnação, da vida, do cotidiano, da vida material, da vida emocional, da social, da financeira, aquela vida que a gente vive cotidianamente, ele é proporcional
a cada pessoa. E a recompensa é proporcional à sua coragem e à sua resignação. Eu estive por um tempo em um hospital acompanhando uma pessoa em UTI e eu pude perceber como as pessoas reagem aos seus problemas de saúde. Não que eu não soubesse, porque eu já sabia, mas eu pude ver em loco, pude estar ali e perceber. As pessoas agem de maneiras completamente diferentes. O que para um é um sofrimento muito grande, para o outro é algo que ele leva mais tranquilamente. Vamos levar para ficar tomando um soro por dias. Chega num ponto que as suas veias já não têm mais onde colocar o acesso. E isso é complicado, porque dói essa coisa. Para outras pessoas é mais tranquilo, já não se importam, às vezes fica 2, 3 dias no mesmo lugar. Mas isso tudo é da pessoa, e é como a gente vê. Vamos trazer tomar esse soro à nossa vida no cotidiano. Olhem bem, nós estamos ligados à nossa encarnação e estamos vivendo esse cotidiano que é tomar esse processo todo de trabalhar, de ver as coisas, de correr contra o relógio, porque hoje em dia a gente corre contra o relógio. Parece que 24 horas é um nada. E a gente nunca presta atenção que naquelas 24 horas, se a gente relaxar um pouquinho, que sejam 5 minutos, a gente vai ganhar 1 hora. Porque a gente acalma a fervura do dia e vê com outros olhos aquilo que tem que fazer. Então, o fardo é proporcional às nossas forças e também a recompensa é proporcional à nossa coragem e à nossa resignação. Nós carregamos a nossa encarnação, o fardo da vida encarnada, da vida material, com amor, gente. Nós temos que carregar com amor, porque são muitos os irmãos espirituais em processo de reencarnação, esperando uma oportunidade de aqui estar. E olha só, nós estamos aqui. Eu participei de um seminário há pouco tempo e que nós falávamos muito que qual a sua melhor encarnação? Nós sabemos que tivemos várias. Qual a melhor delas? Aí as pessoas começaram a pensar. Por um fato bem simples, nós não lembramos das outras, nós lembramos dessa, que a gente está nela. Então a sua melhor encarnação é essa, porque é esse o momento que você está vivendo para evoluir, para entender as coisas, para deixar que o Cristo, que Deus, que as orientações entrem no seu sentimento, entrem na sua mente e que você possa prosseguir a partir daí. E o seu melhor dia é hoje, porque o ontem já passou. Você não pode fazer nada com ele. E o amanhã, desculpem falar, a gente nem sabe se ele vai chegar. Porque nós temos uma conhecida, uma amiguinha chamada Morte, que ela diz o seguinte pra gente: eu chego no momento aprazado, mas eu não aviso. E assim, a única certeza que nós temos quando nós encarnamos é que um dia nós vamos desencarnar. Simples. E as coisas são assim que acontecem. Mas voltando ao Cristo Consolador, nós não vamos, meus irmãos, a parte alguma, se nós abandonarmos o nosso fardo à beira do nosso caminho. Eu convido vocês a mentalizarem agora, o caminho de vocês é um caminho de terra, porque nós estamos no planeta Terra. Ele tem terra, mas ele é como um trilho de interior. Ele tem. Quando o carro passa e fica aquela marca, vamos pensar assim. No meio tem um gramadinho, uma graminha, um matinho pequeno, mas é florido. Nas laterais também. É você que está criando o seu caminho, preste atenção. Se você está trilhando esse caminho, está com o seu processo, o seu problema, o seu fardo muito pesado, aí de repente você diz o seguinte: ai, eu não quero não, não quero carregar esse fardo não, eu vou deixar ele aqui. Aí você vai mais leve pela caminhada, mas você não resolveu o problema do fardo.
E o que você vai fazer quando você chegar ao fim da sua estrada, que é a desencarnação, e o seu fardo ficou lá atrás? Você deixou para outra vida, para outro momento, pegar aquele fardo, sendo que você podia simplesmente cuidar dele nessa encarnação. Ela nem está tão atribulada assim, ela está fácil. Se a gente for prestar atenção, o mundo está atribulado. O mundo está, porque nós estamos em processo de modificação. Muitos irmãos com necessidades estão encarnando, mas muitos irmãos como nós, com a calma, com a tranquilidade, estamos aqui para ajudar aqueles que estão encarnando. E uma coisa que Jesus falava, que era muito interessante, era que nós temos o dom da palavra e nós devemos saber utilizá-lo. Nós, palestrantes, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala, porque o que a gente fala, muita gente ouve. E quando se encontram conosco, nós temos que ser aquilo que nós falamos. Então a gente tem que ter a certeza de que enquanto nós estamos falando que o Cristo é consolador, é porque nós também somos consoladores. É porque nós conseguimos trazer um consolo para alguém, seja com palavra, com ato, com trabalho, com ouvir, com olhar direito para uma pessoa, conversar com alguém olhando para ela. Isso é importante. Mas agora eu vou convidar vocês para a gente misturar um pouquinho o Consolador com ecologia, tá bom? Depois a gente volta só para o Consolador. É, quando Jesus disse que nos enviaria um Consolador, faltavam ainda alguns anos para ele partir. Então aconteceu o seguinte: 1827 anos depois que Jesus partiu, chegou Kardec. Chegou espíritos no planeta. Um pouquinho antes eles já estavam fazendo comunicações, mas evidente foi em 1827 anos depois. E Kardec se interessou por olhar aqui. Vamos dizer que Kardec não, ele era Rivail ainda. Ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor, o escritor, aquele que era metódico, que era um cientista, porque ele fazia pesquisas. E ele fez o quê? Ele resolveu verificar aquelas mesas, aqueles fatos que aconteciam, porque ele queria mostrar ao mundo alguma coisa que ele sabia que ele veio preparado para e não tinha consciência. Mas também nós vamos ver que ele e o Espírito de Verdade nos trouxeram coisas que ficaram mais ou menos inseridas nas palavras deles, principalmente quando a gente estuda a Gênesis e o céu e o inferno, e no livro dos Espíritos também está bastante colocado, quando ele nos fala, não sobre a ecologia em si, porque naquela época não se usava essa palavra, mas sobre a maneira como nós vivemos neste planeta. E vamos pensar, hoje, nós espíritas, tá? Porque eu estou falando mais para espíritas do que para não. O que nós fazemos pela ecologia? O que nós fazemos pelo planeta? Que cuidado nós ofertamos ao planeta? Eu vou começar pela nossa cozinha. Eu sei que a grande maioria que vai me ouvir talvez não cozinhe, mas quando nós cozinhamos, nós jogamos muita coisa fora. O que nós fazemos com o nosso lixo? Nós separamos em lixo reciclável e lixo orgânico. Nós temos o cuidado de não gerar muito lixo, porque nós somos 8 bilhões, eu não sei quantos seres humanos encarnados no momento, e olha quanto lixo nós geramos cotidianamente. E onde vai parar o nosso lixo? Vocês sabem que os plásticos, que isopor, essas coisas que a gente ultimamente usa muito, demoram séculos para decompor. Então, quem sabe na nossa próxima encarnação, ou na próxima,
a gente ainda vai ter lixo dessa encarnação decompondo. E olha só o que nós estamos fazendo por nós numa outra encarnação. Já imaginaram? E nós temos consciência disso. Nós temos consciência disso porque o mundo nos ensina e porque nós somos espíritas e sabemos o quanto o planeta necessita da gente. Então eu pergunto de novo, o que nós podemos fazer pelo nosso planeta? Aí a gente pensa em muitas coisas. Em economia da água, economia da energia, não usar tantas coisas que são descartáveis, jogáveis fora e não são renováveis. Em como nós utilizamos a água. Hoje eu conversava com uma pessoa, nós ficamos 164 dias sem chuva. E aqui no DF, lógico, chuvas isoladas, mas chuva num todo, foi tudo isso. Nós vivemos esse período todo com muito calor, com seca, nós ficamos doentes, a grande maioria das nossas crianças tiveram problemas, e nós continuamos vivendo. O que nós utilizamos para nos beneficiar nesse momento? Aí nós lembramos, o ar-condicionado, ventilador, climatizador, umidificador. Opa, nós estamos só usando energia e gerando coisas que vão atrapalhar a natureza. O ar, vão atrapalhar a atmosfera. Vocês lembram da época que a gente falava demais da camada de ozônio? Existem gases ainda prejudicando essa camada que protege a Terra. E como nós vamos ficar? Vocês imaginam, o nosso Sol é maravilhoso, é lindo. Mas se nós não tivermos essas camadas em volta do planeta, nós morreríamos por causa do calor dele. Nós necessitamos dele para viver, mas nós morreríamos por causa do calor dele. É muita coisinhas assim pequenas que a gente vai falando e a gente vai prestando atenção ao longo do tempo. Aqui no Livro dos Espíritos, no livro 3, no capítulo 5, que é a lei de conservação, nós no meio de conservação, nós vamos ver a pergunta 705. Kardec perguntou aos espíritos: por que a Terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Nós sabemos que às vezes nós temos escassez de alimentos. E existem lugares que nós temos muitos irmãos que passam fome por N motivos. Os espíritos responderam: é porque o homem a negligencia, esse ingrato. Ela é, no entanto, uma excelente mãe. Muitas vezes também o homem, né? Ele acusa a natureza de que é o resultado da sua própria imperícia ou imprudência. Aí ele continua aqui na frente. Tem razão de lamentar-se caso seja pega de surpresa quando chegar um tempo de escassez? O Espírito está falando. Na verdade, eu vos digo, não é a natureza que é imprevidente. É um homem que não sabe ser moderado. Voltando a 8 bilhões e alguma coisa de seres encarnados, como nós estamos fazendo isso? Como nós estamos vivendo? Porque muitos querem o conforto, o bem-estar, o melhor, o não sei o quê, e a gente se esquece daqueles que não têm essas condições. Nós aqui no DF sabemos que nós temos locais com pessoas com bastante dificuldade. Como nós os consolamos? Como nós os tratamos? Eu conheço um grupo de uma casa espírita que eu fui fazer uma palestra lá e eles me falaram que essa ação de cuidar de carentes ainda não estava sendo totalmente feita por eles, porque eles ainda não tinham achado um grupo para fazer isso. Eu não falei nada, mas pensei, gente, eu pensei e depois eu pedi perdão, porque eu fiquei imaginando, com tantos grupos necessitados, como eles não encontraram um, né?
Mas aí eu briguei comigo, tá, briguei comigo porque eu não podia pensar isso. Nós sabemos que o meio ambiente, que é aquilo que nós chamamos ecologicamente de meio ambiente, é o conjunto de todos os elementos de um determinado local. Nosso país mesmo, ele é dividido em vários, eh ambientes climáticos e de fauna e flora. Aí a gente olha o mapa do Brasil separado assim, a gente diz: "Meu Deus, parece que são mundos diferentes colocados no mesmo lugar". E como a gente trabalha o tempo todo a respeito disso? A gente nem sempre lembra, né. Eu sou sincera, a gente nem sempre lembra. Mas a gente continua. E os animais? Vocês já viram que o animal que caça, o animal do mar que come, o animal que instintivamente ataca o outro para se alimentar, ele faz isso cotidianamente? Não, ele só faz aquilo que é necessário para ele. Nós não. Quantas as pessoas que nós conhecemos que praticam pesca esportiva? Vão pescar simplesmente pelo prazer de pescar. E quantos são aqueles que pescam para a alimentação? E tudo isso são coisas que a gente tem que pensar. Como nós estamos tratando os nossos irmãos em estágio ainda no mundo animal, para um dia eles chegarem a nós. Jesus, quando ele aqui esteve, ele nos prometeu esse consolador. Ele chegou há 170 anos atrás, por aí. Ele chegou e Kardec nos deu, nos presenteou, nos mostrou, nos trouxe a lume, nos trouxe à nossa vista, à nossa mente, 5 grandes livros, que nós chamamos de Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Complementando com obras póstumas, que eram mensagens que estavam já codificadas por Kardec e que foi publicada após o desencarne dele. E temos um outro livretinho chamado que é o Espiritismo. E Revista Espírita, da época de Kardec. Nós temos de 10 ou 12 anos, são 12 volumes. São várias revistas editadas agora pela FEB em volumes para cada ano. As orientações que nós recebemos ali, quando nós nos dispomos a ler, evidentemente, nós percebemos o quanto a gente não faz por nós e pelo planeta. E são orientações de mais de 100 anos, gente. E a gente ainda está aqui. Mas voltamos aqui ao nosso Consolador. O nosso Consolador, esse nosso querido amigo, que nós falamos tanto de fardo, tanto de pensar naquilo que nós queríamos que acontecesse. Voltando também ao Livro dos Espíritos, nós temos uma outra questão, eu agora esqueci o número, acho que é 799, a 799, em que Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Não vou ler tudo, não, vou deixar vocês procurarem em casa. 799, Livro dos Espíritos. Então ele nos diz aqui o seguinte: depende de nós procurar onde nós vamos atuar. E eu pergunto de novo: o que nós estamos fazendo pelo nosso planeta? Como nós podemos pegar todo o nosso conhecimento espírita e todo o nosso conhecimento intelectual, porque todos nós temos profissões diferentes, mas nós buscamos a intelectualidade, ler, escrever, pesquisar aqui, pesquisar ali, estudar com nossos filhos, com netos, estudar por nós mesmos, porque nós necessitamos estar sempre estudando. Uma das coisas que nós nunca seremos será formado em Jesus, em Deus ou na doutrina espírita.
Porque quanto mais a gente sabe, mais abre-se o campo para a gente saber. Aí a gente volta naquele filósofo lá atrás, chamado Sócrates. Ele dizia para a gente assim: só sei e nada sei. Porque quanto mais ele aprendia, mais ele via que tinha para aprender. E assim é a gente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem para estudar. E mais a gente vê que nós temos a necessidade de estudar. Jesus, quando dispôs os apóstolos, né, os seus discípulos, para saírem pelo mundo, ele disse para eles que eles deveriam levar essa palavra aos gentios, que não eram os judeus, eram aqueles outros povos. Mas ele disse uma coisa muito simples aos apóstolos: ide e pregai. Jesus pregou o tempo todo que estava aqui, não é? Nem precisava de palavra, ele pregava. Mas ele disse sinceramente para eles: ide e pregai. Mas só em último caso, faça uso da palavra. Porque nós somos o exemplo. O nosso exemplo prega. E nós somos a continuidade do Cristo Consolador através dos nossos exemplos. Nós usamos a palavra porque quando Jesus esteve entre nós, ele falou várias coisas para nos abrir a mente. Ele falou por parábolas, ele falou por exemplos, para que a gente entendesse naquela época as coisas que nós deveríamos prestar atenção. Mas ele viu que nós éramos espíritos muito rudes naquele momento e que nós não aprenderíamos muita coisa. Então ele disse que enviaria o Consolador. Agora nós temos essa oportunidade, meus irmãos. São 5 livros maravilhosos. Um que a gente faz uso cotidiano, chamado Evangelho, cada vez que a gente lê, porque nós estamos, como Sócrates, aprendendo a cada vez, a gente descobre palavras novas dentro de uma coisa antiga. É muito interessante. Aqui no Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o menor capítulo, ele tem 4 páginas. Ele diz para a gente, em alguns momentos, o Espírito de Verdade, que é quem mais fala aqui, ele, num primeiro momento, ele traz para a gente que nós precisamos prestar atenção naquilo que nós fazemos. Ele nos chama a atenção. Então ele coloca assim: venham como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas e que nos faz viver. Em seguida, no item 6, ele vem e fala conosco como segurar, como seguir e diz: estou convosco, e meu apóstolo vos esclarece. O Espírito de Verdade diz: estou convosco, e meu apóstolo daquele momento, que era Kardec, vos esclarece. No item 7, ele nos mostra que ele é o médico das almas. Ele diz para a gente o seguinte: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. No item 7, ele nos consola. Ele diz que Deus consola os humildes, que o poder de Deus está sobre toda a terra, que tudo aquilo que aparece para nós é como se fosse feito apenas para cada um de nós, para esses 8 bilhões encarnados e tantos outros desencarnados à nossa volta.
Queridos, misturei o Cristo Consolador com a ecologia, que é o nosso tema desse ano da federação. Falei para vocês sobre a terra, sobre como cuidar, sobre aquilo que nós não fazemos. E eu quero lembrar a vocês uma coisa muito simples, que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, a nossa razão e os sentimentos para entendermos melhor o que Jesus tanto nos fala. Porque a cada dia, entre o nascer e o pôr do sol, ele fala muita coisa diferente para a gente. Muita. Basta a gente entender as palavras nas pequenas coisas da vida e do dia. Desejo que a paz e a luz de Jesus esteja no coração de vocês. Que vocês possam interiorizar o Cristo Consolador cada vez mais. Leiam e que entre na mente de vocês. Que a luz do Divino Mestre esteja na mente e no coração de todos. Desejo a todos uma boa noite e um bom restinho de semana. Fiquem com Deus.